Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 14 ao 18. Queridos, que a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos aqueles que nos assistem neste instante. É com imenso prazer que nós estamos retornando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. Este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Mais uma vez, agradecemos-lhe por sua honrosa audiência e a todos transmitimos a saudação de nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. Saudação que vai acompanhada de seu abraço fraternal e também de todo o Salmo 133. Pois bem, no programa de hoje, segundo a graça de Deus, nós estaremos dando continuidade à abordagem do tema Entendendo a doutrina bíblica da predestinação. Queridos, insistimos em ressaltar que quando houver qualquer coincidência entre aquilo que nós cremos e defendemos no que concerne à doutrina cristã e aquilo que Agostinho, Lutero, Zwinglio, Calvínio, Armínio também creram, certamente não é pelo fato desses teólogos terem escrito um tratado teológico que nós cremos, mas porque a Bíblia assim diz. Volto a dizer, todos os verdadeiros crentes que conheço nasceram de novo e conheceram a Cristo sem ler uma linha sequer de nenhum desses sistemas teológicos. Muitas pessoas sequer conhecem esses teólogos e muito menos os sistemas que eles desenvolveram. Pois bem, nós concluímos o programa passado falando um pouco sobre Pelágio e suas heresias. E nós vamos então dar continuidade ao assunto para mostrar que os seguidores de Calvino acusam de forma caluniosa os crentes não calvinistas de serem pelagianos ou semi-pelagianos. Se você é um não calvinista e você já conversou com algum seguidor de Calvino, ou seja, algum calvinista, você sabe que isso que eu estou dizendo é a pura verdade. Eles acusam qualquer pessoa que não adote o sistema de Calvino de pelagianos ou, quando não, de semi-pelagianos. No programa passado, nós citamos o pesquisador Ivan de Oliveira, que, em uma de suas obras, elenca algumas teses defendidas por Pelágio, a saber, primeiro, ele defendia que os mais relevantes atributos de Deus são a justiça e a bondade, não é? É de se ficar pensando, não é, como Pelágio chegou a essa conclusão de ressaltar a importância, não é, a relevância desses dois atributos divinos acima dos demais atributos de Deus, os atributos revelados. Em segundo lugar, Pelágio
entendia que toda a criação é essencialmente boa e perfeita, pois deriva da perfeição de Deus. Terceiro, ele ensinava que a natureza humana criada boa é inalterável. Então, vai percebendo aí as heresias de Pelágio. Em quarto lugar, Pelágio defendia: não há pecado herdado e, portanto, não há de se falar em pecado original a alcançar cada criatura humana. Mais uma heresia para a conta de Pelágio. Em quinto lugar, Pelágio dizia que o pecado pode ser evitado exclusivamente pela vontade humana, não havendo depravação total. Mais uma heresia. Em sexto lugar, Pelágio dizia: Adão não foi o responsável pela sua morte, pois ele foi criado mortal, assim como os demais seres humanos. Em sétimo lugar, Pelágio ensinava: todas as pessoas são criadas por Deus na mesma condição de Adão, dotados de livre-arbítrio, com a possibilidade de pecar ou não pecar. Então a gente começa também a ver nessas doutrinas que Pelágio ensinava, que aqui e ali ele coloca alguma verdade pelo meio, mas no cômputo geral, no contexto geral, a sua doutrina é herética. Em oitavo lugar, Pelágio defendia que, com o passar do tempo, a humanidade adquiriu o costume de pecar, por causa de repetidas ações da vontade. A propensão do homem para pecar cresceu. Em nono lugar, Pelágio defendia que a graça facilita a prática da bondade e da justiça, mas ela não é essencial, pois o homem poderá atingir tais bens por mérito de sua própria natureza boa e perfeita. Em décimo lugar, Pelágio defendia que a graça de Deus foi concedida de modo pleno na criação e, por conta disso, todas as pessoas podem alcançar a perfeição, não sendo necessário nenhum ato exterior. Vá percebendo aí, não é, essas inúmeras heresias defendidas por Pelágio. Em 11º lugar, Pelágio defendia que a graça de Deus é a lei, que fortalece a pessoa humana para não pecar. Em 12º lugar, Pelágio defendia que a graça divina é concedida a cada pessoa de acordo com os méritos individuais. E em 13º lugar, Pelágio defendia que a vida eterna é concedida de acordo com os méritos do indivíduo. Sabe? E ele ainda defendia que a fé depende apenas do livre arbítrio. Ou seja, essa era mais uma heresia que Pelágio defendia. Muito bem, queridos. Não é necessário possuir um conhecimento teológico premium para ver que os seguidores de Calvino estão, no mínimo, sendo desonestos com os crentes não calvinistas, quando eles nos acusam de pelagianos ou mesmo semipelagianos. Nós jamais fomos nem uma coisa, nem outra. Em momento algum, queridos, nós defendemos essas heresias de Pelágio. Nós cremos que os atributos divinos, eles funcionam numa harmonia e equilíbrio extraordinariamente perfeitos, sem faltar ou sobejar absolutamente nada a nenhum deles. Não fosse a heresia citada no terceiro ponto defendido por Pelágio, que diz que a natureza humana criada boa é inalterável, o segundo ponto que nós citamos aqui, até que seria verdadeiro, pois tudo o que Deus faz é bom. A questão é que aquilo que Deus fez perfeito foi comprometido pela entrada do pecado no mundo, conforme lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 17 e 18. Vamos ler esse texto? Gênesis, capítulo 3, versos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela
todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Lá em Romanos, no capítulo 8, versos 20 e 22, Paulo diz o seguinte: a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, Deus criou tudo perfeito, claro, não é? Mas o pecado usurpou, ainda que temporariamente, essa perfeição, tanto do homem quanto das coisas criadas. Observem que eu disse temporariamente, porque em breve o plano da redenção divina será completado. E quando nós dizemos aqui completado, nós não estamos querendo dizer que esse plano não é perfeito. Não. Estamos dizendo que este plano está em plena execução ao longo da história do universo, não é? E ele só será concluído quando da glorificação dos filhos de Deus. E só para lembrar, filhos de Deus, mencionados aqui, dizem respeito ou diz respeito a todos os que receberam a Cristo como Salvador e não aos predestinados incondicionalmente para a salvação, como quer Calvino e os seus seguidores. Lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, verso 12, nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Queridos, nós cremos assim. Não é porque o teólogo A, B ou C disse que é assim. Nós cremos assim porque é assim que está escrito. Amém? Sabe, queridos, é incrível como Deus, que é Senhor do tempo, não é? Ele usa o tempo para cumprir os seus propósitos. Alguém pode até imaginar que Deus está alheio ao que acontece no mundo. Não, absolutamente. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor do tempo. E ele, como já disse, usa o tempo para cumprir os seus propósitos. E tudo aquilo que foi revelado e está registrado na palavra de Deus haverá de se cumprir cabalmente conforme o Senhor falou. Nós vamos fazer uma breve pausa e logo em seguida nós estaremos retornando com a nossa reflexão. Não saia daí. Amém? Estamos de volta com o programa O que a Bíblia Diz. E mais uma vez, queremos agradecer a você que permanece aí, né, assistindo ao canal A Rede Brasil, não é? Porque há muitas pessoas que não estão acompanhando pela televisão, mas estão através da web, né? Então saudamos a todos mais uma vez e transmitimos a saudação do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. A você que está ligado aí na Rede Brasil de comunicação. Aliás, você deve inclusive divulgar, não é? A Rede Brasil. Nós temos programação 24 horas. A programação da Rede Brasil é 24 horas de bênçãos, abençoando a sua família, abençoando o seu lar. Você pode acompanhar a programação da Rede Brasil através da Rede Brasil FM, não é? Nós temos várias rádios espalhadas em todo o estado de Pernambuco, não é? E aqui também na capital, em Recife. Você pode acompanhar a programação da Rede Brasil através da Rede Brasil AM, que é a nossa 580, aqui, não é? No Recife. E você pode acompanhar a programação da Rede Brasil TV, não é? Que é essa programação que o querido amigo, amiga, o irmão e a irmã estão acompanhando
não é? E podem e devem divulgar a programação, porque, como já disse, a Rede Brasil tem o objetivo único de abençoar a sua vida, de abençoar a sua família. Muito bem, nós concluímos o momento anterior falando que Deus fez tudo perfeito, não é? Pelágio disse isso, não é? O problema é que Pelágio disse que Deus fez tudo perfeito e essa perfeição, ela permaneceu inalterável. Não, a gente sabe que o pecado, a entrada do pecado no mundo, prejudicou, não é? Tanto o homem, que foi afastado de Deus, alienado de Deus, como a própria criação. Nós acabamos de ler textos aqui que falam sobre isso, não é? Mas, tanto o homem que crer e aceitar a salvação como uma dádiva de Deus, como também toda a criação, será finalmente restaurada ao seu estado original. É assim que a Bíblia diz, e é assim que nós cremos. Agora, é de bom alvitre ressaltar que nós não estamos aqui defendendo o universalismo. Não, em absoluto. A salvação é somente para os que, no exercício do livre-arbítrio, aceitarem a oferta de Deus. No entanto, contrariando aquilo que as Escrituras, ou a Escritura diz, não é? Pelágio defendeu que não há pecado herdado, ou seja, não há pecado original. E, portanto, não há de se falar em pecado original, é o que ele diz, a alcançar toda a criatura ou cada criatura humana. Ora, pergunto eu, quando foi que nós defendemos essa heresia? Que o pecado original não existe e que, portanto, os homens estão livres deste pecado que é conhecido como pecado original, que passou de Adão para todos os homens. Quando foi que nós defendemos isto? Nós, eu digo, os crentes não calvinistas. Quando foi que a gente defendeu isso, que o pecado original não existe? A resposta, sabe qual é? Nunca. Isso só para citar, queridos, algumas heresias de Pelágio que nós refutamos de forma terminante. Bem, nós já mencionamos aqui o texto de Paulo aos Romanos, que declara que o pecado e sua principal consequência, que é a morte, passou a todos os homens. É assim que cremos, porque é assim que está escrito. Então, não venham nos taxar de pelagianos ou de semi-pelagianos, como fizeram com o abade do monastério de Marsella, na França, João Cassiano, e seus dois amigos, os monges Vicente de Lérins e Fausto de Riez, lá por volta do século IV e V, quando esses teólogos cristãos somaram forças para combater o monergismo de Agostinho. Então, esses teólogos foram maliciosamente taxados de semi-pelagianos. Mas por que fizeram isso? Exatamente para ligá-los às heresias defendidas por Pelágio. Pois bem, queridos, como o bispo de Hipona, eu me refiro a Agostinho, é geralmente evocado como sendo, não é, o baldrame do sistema de Calvino, nós gostaríamos de seguir falando um pouco mais sobre Agostinho e a sua teologia. É muito importante, queridos, entender que a teologia de Agostinho não foi sempre a mesma. Podemos até dizer que a teologia agostiniana, de alguma forma, foi influenciada por sua passagem pelo maniqueísmo, que era uma seita gnóstica fundada pelo falso profeta persa Mani, lá no século III, como também por elementos produzidos a partir das controvérsias com os donatistas e com Pelágio. O próprio Agostinho, em sua obra Confissões, diz que durante 9 anos, em seu pensamento errante, deu ouvidos à doutrina maniqueísta. Em suas Confissões ele diz, palavras de Agostinho, abre aspas, durante 9 anos que se seguiram, dos 19 aos 28 anos de idade, fui muitas vezes seduzido e sedutor, enganado e enganador,
em meio às diversas paixões, ensinando de público as ciências chamadas liberais e, em particular, praticando uma religião indigna de tal nome. Isso está lá na obra que nós citamos, Confissões 4.1. Se você tem essa obra, você pode conferir isso que eu estou mencionando. Ou seja, o que Agostinho diz aqui? O que a gente vê na fala dele aqui é que ele mesmo confessa, durante quase uma década, ele absorveu e defendeu os falsos ensinos desta seita gnóstica, que tentava confundir ou fundir os ensinos de Buda, de Zoroastro, um falso profeta iraniano, e a doutrina cristã. É claro que isso nunca podia dar certo, não é? E aí dá para se imaginar a confusão teológica que deve ter ficado na cabeça de Agostinho, mesmo que posteriormente ele tenha mudado de ideia, pelo menos em algumas coisas, em alguns pontos. Na sua mocidade, Agostinho buscou desesperadamente uma resposta para o problema do mal. Por que praticamos o mal? Essa era a questão primordial para Agostinho, certamente instigada por sua luta constante para se libertar dos impulsos pecaminosos que o levaram a viver uma vida completamente dissoluta na juventude, pelo menos até mais ou menos 30 anos de idade. No maniqueísmo, que ensinava que o universo se constitui um grande palco de uma luta perpétua entre o bem e o mal, num primeiro momento Agostinho pensou ter encontrado a resposta para a solução das concupiscências que o assaltavam. Ledo engano, queridos. Mesmo tendo consultado os principais da seita maniqueísta a respeito de suas dúvidas e da situação angustiante em que vivia, esses não lhe deram respostas satisfatórias ao dilema angustiante de Agostinho. Somente depois que deixou de lecionar retórica em Roma e foi convidado a lecionar na Academia de Artes em Milão, que, influenciado pelo neoplatonismo e principalmente pelo exemplo e pela mensagem de Ambrósio, arcebispo de Milão, Agostinho começa a abandonar o maniqueísmo e a se aproximar do cristianismo. Todavia, o seu sistema teológico demonstra claramente a dificuldade de consolidação de sua fé cristã na doutrina essencialmente bíblica. Eu me refiro à doutrina ortodoxa. Ou seja, mesmo depois de convertido ao cristianismo católico, Agostinho se mostra confuso quanto a alguns pontos cardeais da fé cristã, como, por exemplo, sobre a graça, sobre o pecado e sobre o livre-arbítrio. Então, é importante a gente fazer esse resgate, não é? Porque nós estamos indo buscar lá atrás, onde tudo começou no que diz respeito, não é, à estrutura do sistema teológico de Calvino. Não é? A gente vai ver aqui na sequência, nos programas que virão, aquilo que alguns pais da igreja, considerados pais da igreja, não é? Eles falaram a respeito da graça, a respeito do livre-arbítrio, a respeito do pecado, a respeito do homem, a antropologia, não é? A gente vai ver o que eles disseram. E nós vamos ver, não é, que Agostinho, ele não reproduziu aquilo que recebeu dos pais da igreja, os mais antigos, aqueles que conviveram com os apóstolos e aqueles que conviveram com os que conviveram com os apóstolos. Então é muito importante a gente fazer esse resgate. Estamos indo buscar lá atrás, não é, para que a gente possa mostrar aqui os equívocos cometidos por Agostinho, que é, como já disse, a pedra basal fundamental, não é, da teologia de Calvino. O próprio Calvino, na mocidade, foi uma coisa, na velhice foi outra coisa, isso do ponto de vista doutrinário. Então achamos importante trazer esta informação aqui para você que nos assiste. Muito bem, queridos, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje.
mas eu quero lembrar você que você pode interagir conosco. Aí no rodapé do seu vídeo, você vai encontrar o WhatsApp, o número do WhatsApp, e você vai encontrar também o nosso e-mail. Então você pode mandar um e-mail para nós, você pode mandar um WhatsApp. Quando você mandar o WhatsApp, você coloca, antes da mensagem, você coloca QBD maiúsculo. Programa que a Bíblia diz, né? Então você coloca QBD, tracinho, aí escreve a sua mensagem, porque aí a gente vai localizar mais facilmente no WhatsApp, ok? Então você pode interagir pelo WhatsApp, você pode interagir também pelo e-mail e nós vamos estar mais próximos, você dando sua sugestão, né, mandando inclusive suas dúvidas, para que o programa possa cada dia mais atender melhor, né, aqueles que estão acompanhando a nossa programação. A nossa oração é que a graça de Deus e a sua eterna misericórdia esteja com a sua vida, hoje e sempre. Amém.